Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Apesar de eu estar gravando esse vídeo hoje à noite, hoje é sábado, né? E eu quero dizer para vocês que realmente é de uma eterna alegria e agradecimento a todos vocês que se inscreveram no meu canal até agora. 426, se me falha a memória, até agora inscrito. Eu estou muito alegre, perto de chegar aos 501 inscritos. E eu só tenho que agradecer a vocês. E é você que está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreva aqui, ó, vem aqui, tem o nomezinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho, tá certo? Compartilha, curte, comenta. Pastor, se eu comentar, bom, se você comentar, aí que tá o segredo, a surpresa. Se você comentar, você participa de um sorteio de um livro, tá certo? E é mesmo, pastor, isso aí, mas precisa comentar. Você precisa comentar os vídeos, tá certo? Para quê? Para que o seu nome venha participar do sorteio de um livro muito bom, excelente, tá certo? Então, meu muito obrigado a você que já escreveu, você que está se inscrevendo agora, meu muito obrigado mesmo. E essa pessoa que compartilhou esse vídeo com você, eu quero também agradecer, tá bom? Bem, hoje eu vou falar algo, trazer uma mensagem a qual o Espírito Santo Deus colocou no meu coração. Eu tenho falado o último vídeo sobre o crente, certo? E o discípulo, aonde há uma diferença. Aí eu coloquei assim: quem vai para o inferno? O crente ou o diabo? Você parece uma pegadinha, ou então parece uma brincadeira, mas não é brincadeira, é sério. Percebe que há uma diferença entre o crente e o discípulo. Aquele que verdadeiramente serve a Deus e aquele que não serve a Deus, tá certo? Então, pega a tua Bíblia aí, tá certo? Em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15. Olha o que Jesus vai falar aqui nesse livro. Preste atenção, porque existe uma diferença muito grande, e essa diferença, ela vem desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Então, você percebe que há um mover de Deus nesse momento para despertar o seu povo para o verdadeiro sentido da vida, mas também para o verdadeiro sentido de ser cristão, ser crente e ser discípulo. Tá certo? Então, vem cá comigo, vamos ler aqui. Em Mateus capítulo 15, versículo... Vamos ler alguns versículos, mas você pode, tá certo? Ler todo depois. Diz assim: Hipócrates, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Amados, você percebe que, como eu falei antes, isso vem de antiga adoração a Deus. É algo que precisamos averiguar, tá certo? Que verdadeiramente existe o crente, existe o discípulo. E o que nós estamos percebendo, irmãos, é que o discípulo, cada dia mais, está sendo menos, está diminuindo dentro das igrejas. E cada dia mais está crescendo os crentes dentro da igreja. Cada dia mais os crentes estão tomando conta do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva de Cristo. Cada vez mais eles estão, irmãos, indo, se Deus, e confrontando a igreja do Senhor. E eles são, irmãos, aqueles adoradores a qual Jesus fala o seguinte: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Se existe verdadeiros adoradores, é porque existe falsos adoradores. E esses falsos adoradores estão aonde? Dentro da igreja. Dentro do contexto bíblico, dentro da igreja. Não está fora, porque os de fora não adoram a Deus. Porque os de fora não buscam a Deus. Você sabe disso. Os de fora, os que estão fora, não buscam a Deus. Buscam a outros deuses, a outras linhas de pensamento. Mas os falsos adoradores estão dentro da igreja. É eles que estão ali, entendeu? Fazendo com que o diabo
tem a oportunidade dentro da igreja. Então, a gente percebe que por eu estar sendo crente, eu estou levando o diabo para dentro da igreja. Porque, como a palavra de Deus diz, que crente até o diabo é. Porque ele crê nas escrituras. Ele crê na palavra de Deus. E além dele crer, ele usa a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, a gente percebe aqui que ele é muito claro. Tem muitas pessoas, este povo me honra com os lábios. Irmãos, honrar a Deus. Ah, pastor, e o que é honrar a Deus? Tá, tudo bem, vamos lá. Vamos para Malaquias, capítulo 1. Capítulo 1 de Malaquias. Vamos ver o que é honrar a Deus. Vamos ver o que é honrar. Os filhos honram o pai. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Os filhos honram o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde será o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdote, que desprezeis o meu nome, e vós perguntais como temos desprezado o teu nome. Aí ele fala sério. Como é que eu e você possamos desonrar a Deus? Como é que eu posso desonrar a Deus? Como é que eu posso estar desonrando ao meu Criador, ao meu Salvador? Quando eu não honro Ele dentro da igreja. Irmão, o que é honrar a Deus? O que é honrar a Jesus Cristo? É você fazer o seu melhor para Ele. É você fazer o melhor para Jesus Cristo. Honrar a Deus é você fazer algo para o Senhor. É dar o seu melhor a Deus. É criar situações para o melhor contexto dentro da igreja do Senhor. É participar diretamente e indiretamente do trabalho do Senhor. Honrar a Deus, irmãos, é com as suas fazendas. Olha só o que está escrito aqui. Olha só, versículo 7. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar. E ainda perguntas como temos profanado, quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis um sacrifício a um animal cego, isso não é errado? Quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresentam ao teu governador, será que ele se agradaria disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu deixo de honrar com as minhas primícias, com as minhas fazendas, quando eu deixo de honrar a Deus com aquilo que é o melhor que eu tenho, eu estou simplesmente, irmãos, dizendo para Deus que Ele não é importante para mim. Dizendo para Deus que Ele não vale nada para mim. Isso é que a Bíblia está dizendo. Só honra de lábios. Só diz que honra, glorifica, adora, mas só de lábios. Na prática, não honra a Deus. Na prática, não honra ao Senhor. Na prática, entrega ao Senhor os piores coisa, muitas vezes nem entrega, muitas vezes rouba a Deus, muitas vezes está simplesmente criando situações para não ofertar, não dizimar, para não fazer a obra de Deus, para não evangelizar, para não louvar a Deus da melhor forma possível. Ei, irmãos, isso não é honrar a Deus. E sim, você não dá dízimo, você não dá oferta, você não louvar a Deus, você não evangelizar, você simplesmente não louvar como deve louvar, isso é honrar a Deus? Não, isso não é honrar a Deus. Isso não é ser discípulo, isso simplesmente é ser crente. Crente, irmãos, até Satanás, aí nós não podemos ser joio dentro do povo de Deus, dentro da igreja do Senhor. Porque o inimigo é ele que planta o joio. Ou seja, o inimigo, irmãos, ele planta o joio não no mundo, é dentro da igreja. O joio é plantado dentro da igreja. Eu e você é que temos a livre escolha de dizer e saber o que eu quero ser. Se eu quero ser trigo ou se eu quero ser joio. O trigo, irmãos, é algo fantástico. O trigo, ele é humilde. O trigo, ele mesmo que as tempestades, mesmo que alguém pise no trigo, ao passar dos dias, ele se levanta e está de pé de novo. Enquanto que o joio não. O joio, irmão, ele simplesmente
ele não é um cristão, ele não é um discípulo. Amado, eu e você temos que entender isso. Eu e você temos que dizer a quem nós estamos honrando, a quem eu vou honrar daqui para frente. Ei, irmãos, honrar a Deus é fazer o meu melhor para Ele. Honrar a Jesus é eu fazer o melhor para Ele. Honrar o Espírito Santo é eu me deixar usar pelo Espírito Santo. Amado, não é fácil querer morar no céu. E ir para o céu não é fácil, porque eu tenho que abdicar, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam conforme Deus quer. Honrar a Deus, não de lábios, não de lábios, mas de atitude. Eu tenho que ter atitude para honrar a Deus. Honrar a Deus é eu entregar o meu melhor para Ele. Você viu o que Malaquias falou? Você viu o que Isaías falou? Honra de lábios, honra de lábios. Ah, amado, você precisa entender que você honrando Deus de lábios, você não chegará a lugar nenhum. Pare de honrar Deus com lábios e passe a ter atitudes, passe a ter comportamento de cristão, passe a ter comportamento de discípulo. Simplesmente você está honrando a Deus, você simplesmente está ou não está honrando a Deus. É simples assim, eu tenho uma escolha. Hoje, coloco diante de Deus a escolha do bem e do mal. Quando eu digo que honra a Deus, é porque eu estou dando o meu melhor. Quando eu dizer a você que quando um pastor, que eu estou falando, essa é a segunda parte do vídeo que eu postei, é a primeira. Quando você honra um pastor, quando você cuida do seu pastor, quando você cuida da sua igreja, você está honrando a quem? Ao homem ou a Deus? Quando perguntaram a Jesus Cristo de quem era o batismo, a João Batista, aquela parte do batismo, a parte da cura, a parte de Deus fazer as coisas que chamaram Jesus Cristo, que curava por Bezebu, né? Curava por Bezebu. Aí Jesus pergunta de onde veio o batismo. Então, irmãos, de onde veio o seu batismo? De onde vem a sua fé? De onde vem a sua crença? Não é no Espírito Santo de Deus? Não é em Jesus? E por que você não honra a Ele? E por que nós não honramos a Ele? Não só de lábios, mas com atitude. Porque, irmãos, como eu ser cristão, como eu ser uma pessoa que quis ser nova criatura, que um dia levantou a mão, foi batizado, e continuo com os mesmos vícios, com o mesmo comportamento que eu estava anteriormente. Como eu dizer para as pessoas que aceitam Jesus porque Jesus mudou a minha vida, se eu digo isso somente de lábios? Eu não sou aquela pessoa que amo estar na igreja. Eu não sou aquela pessoa que quero evangelizar. Eu não sou aquela pessoa que quero ter condições de manter o meu pastor na igreja, aonde eu não dou nada, eu não faço nada. Obreiros de Deus, que muitas vezes, obreiros que também não estão nem aí para o pastor, não estão nem aí. Isso quer dizer o quê, irmão? Quem é que está atuando na vida dessas pessoas? Quem é que está atuando na vida dessa pessoa? Quem é? O diabo. Irmão, é o espírito maligno que está ali, é o joio que está dentro da igreja, irmãos, fazendo com que as pessoas, meu irmão, essas pessoas louvem a Deus só de lábios, lábios impuros, lábio que conta, irmãos, sem deixando ser usado pelo inimigo, deixando ser usado pelo diabo. Ah, irmão, sabe por quê? O que conta é as nossas obras, o que conta é as minhas atitudes, porque quando eu quero honrar a Jesus, quando eu quero honrar o meu Deus, eu tenho que praticar o verdadeiro cristianismo. Eu quero contar com você, para você se tornar, eu me tornar cada dia mais, irmãos, um homem e uma mulher de Deus, que passe a honrar mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Honre ao Senhor, que Ele vai te abençoar, que Ele vai transformar e você poderá ser testemunha desse amor. Porque não adianta eu só louvar e olhar e dizer, mas na verdade tudo é da boca para fora. Eu não posso ser um cristão, ser um apenas discípulo só da boca para fora. Quem é da boca para fora é o diabo. Quem é da boca para fora é satânico. Quem é da boca para fora é o inimigo. Quem é da boca para fora é o acusador. E nós não podemos ser isso. Nós temos que ser discípulos. Nós temos que honrar a Deus verdadeiramente, como Deus quer, em espírito e em verdade, e não em espírito de mentira, que existe. Tá certo? Existe o espírito da mentira. Então, meu amado, eu digo a você uma coisa, nesta noite, que estou concluindo o tema
que eu fiz o último vídeo, estou concluindo agora, eu digo para você, mude e honre com as suas premissas, honre com os seus dízimos e com suas ofertas, honre com evangelização, honre a Deus, louvando e engrandecendo a Deus da melhor forma possível. Não deixe de honrar a Deus, não deixe de fazer a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer mudar a minha e a sua história. Eu aqui concluo a segunda parte do vídeo que eu postei no último dia aí, foi ontem, que eu postei ontem, eu concluo dizendo para você, não zombe de Deus, mas honre a Deus, honre a Jesus, honre ao Espírito Santo de Deus. Peço a você que vem aqui no canal, nesse númerozinho vermelho, que tem lá, inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente para participar de um sorteio de um livro. Que Deus abençoe e obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.